Oi, gente, vamos para a sequência da aula sobre o livro As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo de Konstantin Neuka, esse filósofo romeno. E aqui eu quero falar para vocês entrar um pouco na distinção das doenças espirituais, quais são as doenças, a base disso, tá? E aí mais para frente eu vou falando especificamente das doenças e tudo mais, tem muita coisa interessante. Ele divide as doenças como doenças somáticas, que são aquelas doenças do corpo, que são consideradas como acidentais, né? Um termo metafísico. Acidentais por quê? Porque elas não são especificamente do homem, elas podem acontecer ao homem. Ter uma infecção, ter uma fratura óssea, né? Um outro tipo de doença. Existem as doenças psíquicas, e essas doenças psíquicas, elas são consideradas contingentes e necessárias ao mesmo tempo. Faz parte da natureza humana ter uma certa fragilidade psíquica. Até porque quando a gente fala em psique, a gente está falando de alma, né? E quando a gente fala de alma, a alma não tem uma forma, né? Então ela vai se modificando, ela é frágil. Então faz parte do homem, da natureza humana, ter uma instabilidade psíquica. E o terceiro grupo são as doenças do espírito. E aqui ele diz que existe uma característica constitucional para o surgimento dessas doenças. Elas não são apenas acidentes, elas surgem da própria estrutura da liberdade humana. Todo ser humano é livre, foi feito com liberdade. Eles foram criados para Deus, com liberdade para escolherem voltar para Deus, né? O destino do ser humano é esse, ele pode livremente escolher se ele quer, o que ele quer, como ele quer e o que ele quer fazer da vida dele. Essas doenças do espírito estão na constituição dessa liberdade humana. O homem pode se perder a ligação com Deus, ele pode perder a conexão com a realidade e não enxergar a verdade na realidade. E ele pode desordenar completamente a hierarquia dos amores. Essas doenças constitucionais do espírito que ferem a liberdade humana, elas podem vir de três raízes. A raiz que conduz à verdade, a raiz que conduz à finalidade da vida e a raiz que conduz à ordem do ser. E é exatamente quando o ser humano perde isso, desordena isso, desalinha isso, que ele vai apresentar o vazio existencial, a revolta, aquele tédio metafísico que eu comentei na aula passada, a hipertrofia do ego, o absolutismo do poder, da técnica e todas as ideologias que existem no mundo moderno. O que o Neuka está tentando dizer nesse livro para a gente? Voltar o olhar para a constituição ontológica principal, fundamental do homem de Aristóteles, do homem de São Tomás de Aquino. Ele coloca como uma ideia central das doenças a desordem do ser. E eu quero explicar isso aqui de uma maneira mais simples para vocês. O ser humano, ele possui uma forma de existir. Ele possui dentro dessa fórmula operações básicas da Constituição. Seja ele homem, seja ele mulher, seja ele o que for, a base, o ser humano, qualquer ser humano, ele tem uma forma com operações básicas. A ruptura que dá origem às doenças espirituais se dá, segundo Neuka, quando acontece uma alteração ali, nessa forma, nesse funcionamento, nessas operações básicas. E ele distingue dois tipos de alterações, certo? De deformidades, vamos colocar assim. Uma é a carência de algo que está faltando ali. E a outra é uma recusa de algo naquela estrutura de operação básica do homem que levou uma deformidade no funcionamento daquilo, tá? Então, assim, a primeira, a pessoa ainda consegue mudar, porque tá faltando algo, ela precisa repor, entendeu? Entrar, como se fosse uma deficiência de vitamina, uma carência de vitamina. E a segunda característica, a segunda base, já é a pessoa nem quer mais colocar aquilo que está faltando e não colocando aquilo, houve uma disfunção. Ele já passa a funcionar de maneira errada. Traz tudo isso para o ser humano, para a pessoa em si. As deformidades nessa característica do homem, ali na base, no fundamental dele, vai gerar alguns tipos de doença, que Neuka vai colocar aqui pra gente caracterizada em duas expressões linguísticas. As doenças que estão relacionadas à carência de algo necessário ao princípio fundamental, como se fosse uma vitamina para o nosso corpo, elas vão terminar em it. E tem um sentido isso.
Porque toda vez que o nosso corpo está em falta com algo, ele demonstra com um processo inflamatório, né? Então, gastrite, as próprias doenças, né, a amidalite, querem dizer assim, o corpo detectou algo diferente e ele mostra com a inflamação para que você corrija. Então, as doenças que Noika coloca que terminam em ite, elas determinam a carência de algo no nosso princípio fundamental de ser. As doenças relacionadas à recusa e já com uma disfunção no modo de funcionamento, elas vão terminar com IA. E aqui é uma doença que já está um pouco mais grave. Por quê? Porque ela já tem um funcionamento errado. Ela já passou a funcionar de uma forma inadequada para a base humana que ela é. Em analogia, a gente pode pensar assim, anemia, que acontece no homem, esquizofrenia, arritmia cardíaca. Agora, vamos tentar relacionar esses dois tipos de doença com a alma humana. As doenças por carência, aquelas que geram uma reação inflamatória no corpo, elas podem vir por carência da verdade, carência do sentido da vida, do amor, carência dessa falta de transcendência que é característica do ser humano, que é um ser humano feito de corpo e alma. Então ele tem corpo, mas ele tem um lado transcendente dentro dele. Isso tudo vai gerar uma reação interior, que é a angústia, a revolta e aquela inquietação, que você que está ouvindo às vezes ou sentiu ou conhece alguém que já sentiu. A doença da recusa, a doença que já é mais profunda, que tem uma alteração da sua função, com a alma, o que a gente pode distinguir? A pessoa passa a apresentar uma negação daquilo que é verdade, uma negação da vida real, uma negação do sentido real da vida dela. Isso vai gerar um niilismo, nada funciona, não preciso de nada, né? Não tem uma finalidade. Um relativismo e até aquele absurdo existencial. Nas doenças por carência, o corpo ainda está lutando para conseguir enxergar ou colocar nele aquilo que lhe falta. O corpo ainda está querendo se curar. Mas nas doenças da recusa, o corpo já não está buscando mais. Ele já entrou num modo de funcionamento errado. A nossa civilização, a civilização moderna, ela sofre mais por doenças relacionadas já com essa perda de função adequada, com as doenças terminadas em ia. A gente consegue observar uma perda generalizada do sentido da vida, um relativismo absoluto, uma sensação de vazio existencial chovendo por aí nas escolas, entre adolescentes e até muitos adultos. E pessoas vivendo, negando a verdade e a realidade o tempo todo como se ela fosse má. E tudo isso gera o quê? Uma desorientação no ser humano. Na próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho mais explicando então as 3 doenças que englobam as doenças espirituais por carência e as 3 outras doenças que envolvem as doenças da recusa, que é esse mau funcionamento. Eu vejo vocês até lá.